Boa noite. Bem-vindos ao STP em linha. Realizou-se esta terça-feira no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades a cerimônia de conclusão do apoio financeiro no valor de mais de 150 mil dólares, financiados pela SIAC, a Comissão Eleitoral Nacional para a realização das eleições de 12 de outubro. A assinatura do financiamento foi feita pela titular da pasta, Natália Omblina, e a secretária-geral da SIAC. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades e a secretária-geral da SIAC, Comunidade de Países Econômicos da África Central, assinaram este memorando com o objetivo de concluir o financiamento da SIAC à Comissão Eleitoral Nacional para a realização do pleito eleitoral de 12 de outubro. E do governo. Les compétences du secrétaire-général. São Tomé e Príncipe é, sem dúvida, um dos melhores da classe democrática, Estado de Direito no nosso espaço comunitário e que pode beneficiar do mais importante programa de apoio do secretário-geral. A SIAC espera que no final deste apoio, que será seguido por outro, as autoridades e outras partes envolvidas cuidarão destas aquisições para a gestão de um ciclo eleitoral cuja estabilidade deve ser relevada. Natália Omblina disse ainda que as eleições foram justas e que ocorreram dentro de um clima de transparência. Nós achamos que as eleições foram justas, decorreram dentro do maior clima de transparência. A população, uma vez mais, mostrou a maturidade que tem relativamente a estes atos eleitorais. Acho que estivemos bem, cumprimos o que nos foi pedido. E estávamos agora a concluir assinando este documento que fecha o apoio que nos foi dado pela SIAC e pela União Europeia. A assinatura do financiamento foi feita pela titular da pasta, Natália Omblina, e a secretária-geral da SIAC. O Comando-Geral da Polícia disponibilizou 400 agentes à Comissão Eleitoral Nacional para acompanhar o processo eleitoral. Os 15 dias da campanha eleitoral podemos considerar foram positivos, onde em termos criminais não temos assim algo para ressaltar, só a não ser que o caso que aconteceu em Reboque, da capital, no comício de um dos partidos políticos, que houve aí arremesso das pedras e por aí fora. Mas em termos global, podemos dizer que as coisas correram tudo bem. Também só foi possível porque não contamos com a colaboração dos partidos políticos, não é? Onde passaram aí mensagem de civismo, de camaradagem, um momento de festa, campanha festa, e felizmente essa mensagem foi passada, foi recebida e estamos todos de parabéns. No dia 12 também correu tudo bem, né? Independentemente de termos na zona de Santa Cecília e Colônia Açoriana, onde a população fizeram lá barricadas, mas vou dizer que o nosso comandante de Cantagallo foi inteligente em colaborar, ou seja, em procurar o consenso com a população e conseguimos, com conversa e bom senso, conseguimos ultrapassar a situação. Temos a situação do distrito de Caué, relativamente à Ilha das Rolas, onde a população também decidiu não votar. E também temos a situação de Ribeira Funda, na zona norte, Lembá, que a população também não decidiu não votar. Em termos globais, a situação foi calma. Mais uma vez, houve civismo da parte da população. Como sabe, não é a primeira vez que São Tomé e Príncipe ocorrem eleições e é a primeira vez que aconteceu a eleição legislativa, autárquicas e regionais ao mesmo tempo, mas a maturidade está ciente, está dentro da população, a população está mais madura em termos de eleições e democracia, a nossa democracia está a crescer e felizmente as coisas correram de uma forma passiva e em termos criminais da parte da polícia não se registrou nada assim alarmante. As eleições legislativas, autárquica e regional de 12 de outubro em São Tomé e Príncipe foram transparentes,
justas e decorreram de forma ordeira. Declarações proferidas pela missão dos observadores da CPLP que acompanharam o processo eleitoral. A missão dos observadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa acompanhou as eleições legislativas, autárquicas e regionais de 12 de outubro de 2014 no arquipélago santomense, chefiada pelo embaixador Luís Fonseca de Cabo Verde. Na declaração à imprensa, os observadores da CPLP concluíram que, apesar de alguns incidentes pontuais, as eleições foram transparentes, livres, justas e decorreram de forma ordeira. A missão constatou que as eleições legislativas, autárquicas e regionais de 2014 em São Tomé e Príncipe foram transparentes, livres, justas e decorreram de forma ordeira, não obstante a ocorrência de alguns incidentes pontuais cujo impacto não afigura suscetível de comprometer a integridade do ato eleitoral e a credibilidade dos resultados finais. A missão de observação eleitoral da CPLP registra o empenho das autoridades santomenses no sentido de prevenir a prática do fenómeno banho, na impossibilidade de medir o seu real alcance e a dimensão. A missão confia que o prosseguimento das medidas adotadas pelas autoridades de São Tomé e Príncipe conduzirá à eliminação deste fenómeno. Cabe realçar a dedicação da Comissão Eleitoral Nacional, designadamente no processo de sensibilização dos cidadãos e da capacitação dos atores envolvidos no processo eleitoral. O reforço da democracia, do Estado de Direito e dos direitos humanos no Estado de membros constitui um motivo de satisfação que reforça a credibilidade e a coesão da CPLP. A abertura tardia das assembleias de voto e falta de treinamento dos membros da mesa foram alguns dos pequenos incidentes pontuais que a missão observou quando das eleições de 12 de outubro. Bom, o que podemos verificar, abertura tardia das assembleias de voto, que estavam previstas para as 7, em alguns sítios as assembleias só começaram a funcionar a partir das 8 e mesmo das 9 e 9h30. É claro que isso traz inconvenientes, mas não nos parece que isso tenha influenciado de maneira significativa o resultado das eleições. Outros incidentes, talvez de alguma gravidade, que foram também verificados e noticiados pela comunicação social, foi a impossibilidade de, em 3 localidades, se realizar as eleições, por causa de protestos da população, sobretudo, que, através desse bloqueio que fizeram, decidiram que seria a forma de exprimir o seu posicionamento quanto a reivindicações não satisfeitas por parte dos órgãos do Estado. Mas, tratando-se de localidades que não têm peso específico grande, digamos assim, no cômputo geral dos resultados, pensamos também que o facto de não se terem a realizar essas eleições não altera de maneira significativa os resultados das eleições. Outros reparos que pudemos constatar, em algumas mesas verificamos que os membros não estavam suficientemente preparados ou treinados, o que fez com que houvesse algum atraso no próprio processamento, da forma como se processou as eleições. Segundo o chefe da missão dos observadores da CPLP, apesar da utilização do fenômeno banho ser quase que generalizado entre os partidos políticos, a utilização dessa prática não teve qualquer influência no resultado dessas eleições. O facto de elas serem utilizadas por várias forças políticas acaba por, de certa maneira, neutralizar o seu efeito. Não será provavelmente apenas uma força política a utilizar este expediente,
e isso leva-nos a crer que o seu efeito não será, portanto, tão pronunciado, pela razão de ser utilizado por várias forças políticas. De todo modo, nós temos a registrar com muita satisfação o facto de, pelas informações que pudemos recolher, as autoridades terem posto em marcha algumas medidas, algumas iniciativas no sentido de reduzir o impacto deste fenómeno, de o combater, designadamente através da realização de campanhas de educação junto da população, o que, a nosso ver, terá tido os seus efeitos positivos. E esperamos, portanto, que essas campanhas, esse esforço continue a ser realizado e que, eventualmente, esse fenómeno venha a desaparecer. Mas, por outro lado, também estamos convencidos de que, com o desenvolvimento, com a elevação do nível de vida das populações, esse fenómeno acabará também por desaparecer. Daí que, do nosso ponto de vista, acreditamos que, apesar de haver indícios de que esta prática foi utilizada durante esta campanha, como foi em campanhas anteriores, que apesar disso não haverá, do nosso ponto de vista, um impacto significativo no resultado das eleições. A missão desenvolveu as suas atividades no distrito de Água Grande, Cantagalo, Caué, Lembá, Lobata e Mesoche. A equipa, composta por 21 observadores eleitorais, está no país desde o dia 6 de outubro e deixará a República Democrática de São Tomé e Príncipe amanhã, dia 15 de outubro. No quadro das eleições de 12 de outubro, o canal Andi Live realizou um especial eleições. Neste programa, vários comentadores deram as suas opiniões sobre este pleito eleitoral. Porque comprar o povo santomense como se tem feito, independentemente da elevação de muita gente, mas eu acho que a pobreza em que os nossos políticos, em que os vários governos, há várias governações que têm deixado o povo de São Tomé e Príncipe, têm contribuído para que o povo santomense seja um povo de mão estendida. E isso não pode continuar a ser. Nós temos um orçamento que depende de 95% da ajuda externa, já vem praticamente desde 1975, e nós temos 40 anos. Temos 40 anos de democracia. É preciso que os políticos digam, não, como é que nós vamos aumentar a nossa economia? Como é que nós o vamos fazer? Porque isto é imprescindível para São Tomé e Príncipe, porque senão não vale a pena estar no poder em São Tomé e Príncipe. Se houver maioria absoluta, então o povo terá dado também mais uma lição a todos os políticos santomenses, de que independentemente do banho que derem, independentemente do dinheiro, eles sabem efetivamente onde devem votar. Mas mesmo neste sentido, a verdade é que todos deram banho. E se todos deram banho, então quer dizer que todos estão preocupados em ganhar as eleições com base no pagamento das pessoas. E eu acho que isto não é lícito. Eu acho que isto não é bom, mesmo para quem ganha as eleições com maioria absoluta ou não maioria absoluta. Eu acho que em São Tomé e Príncipe nós não podemos encarar as coisas como quer posso e mando. Ou seja, se eu tenho maioria absoluta, eu faço governo, eu formo governo, porque eu quero estar deste lado, estar do outro lado. Não. Nós devemos respeitar uns aos outros. Quem tiver a sua maioria absoluta, se vier a ter, nós temos que respeitar quem tem essa maioria absoluta, mas a maioria absoluta talvez não seja suficiente. É preciso nós irmos com o problema que o país tem, da forma como os homens santomenses hoje se tornaram, da forma como nós vemos o dia a dia na política santomense. Eu acho que é preciso muito diálogo. Para mim, o mais grave ainda são os próprios dirigentes, os nossos próprios candidatos aceitarem que a banho estão conscientes desta péssima realidade, chamamos assim, esta péssima realidade, mas eles, eu digo ainda, de uma maneira descarada, sem vergonha, e dizem que não há banho, e quando na realidade, onde passamos e vimos isso.
não só houve banho, infelizmente, durante a campanha, o pior é que hoje, nas bocas das urnas, e ainda muita gente comprando consciência, dando dinheiro para poder votar num determinado partido. Apelo ao governo, eu faria a toda a gente, mas no sentido de que o meu primeiro apelo é que aceitemos com calma, com dignidade, com responsabilidade os resultados. E que não, nem quem ganhou ou quem perdeu, que não abuse porque eu ganhei e não também sentir-me inferiorizado porque perdi. Aceitar com calma, com responsabilidade os resultados e depois tentar retrabalhar para que eu possa assumir o bem-estar e a direção do país. Aquele que ganhar, que saibam que vão governar para todos os santomenses, mesmo aqueles que não podem ver, que haja essa preocupação para o país e que saiba ser o verdadeiro líder ou formar um verdadeiro governo para o bem de Santo Tomé. Depois de exercer o seu direito de voto, o presidente da República, Manuel Pinto da Costa, proferiu algumas palavras. Hamilton Vaz comentou as declarações do presidente da República. Tecendo considerações, ele está alegre, quanto eu também estou alegre, porquanto há muita gente a fluir às urnas, a votar, apelar o civismo e falar que a nossa democracia sai reforçada, efetivamente, isto que ele, no meu entender, hoje deveria pronunciar, mostrando a sua imparcialidade. Quando ele, justamente hoje, faz críticas veladas, toda a gente há de convencer. O presidente tinha o momento próprio em que ele poderia efetivamente criticar o outro adversário, isto não há nada contra. Mas fazer essa crítica hoje, justamente no período de votação, isto até pode-se dar outras interpretações. Podemos interpretar isso de outra forma, tem incitação a votar. O partido MDFM reuniu hoje a sua comissão permanente para analisar, entre outros assuntos, os resultados destas eleições. Comunico desta forma que o MDFM, Partido Liberal, reuniu hoje, 14 de outubro, a sua comissão permanente para, dentre outros assuntos, analisar o resultado das eleições de 12 de outubro. Feita análise aprofundada da questão, o MDFM reconhece o resultado das eleições, felicita o Partido Ação e Democrática Independente pelos resultados alcançados e disponibiliza-se em tudo fazer para que a futura governação do país se faça num clima de tranquilidade e paz e com a participação de todos, quanto mais não seja para dizer de forma inclusiva. O MDFM lamenta o resultado que o partido obteve nessas eleições de 12 de outubro, daí que decidiu agendar já para 26 de outubro corrente, quero dizer 26 de outubro corrente, a realização de um congresso, com vista à eleição de um novo presidente do partido e, em consequência disso, em função dos estatutos do próprio partido, a eleição dos demais membros da direção central do MDFM, Partido Liberal. O MDFM reconhece que, se calhar, o seu programa anunciado e apresentado ao eleitorado são-tomense não foi divulgado da melhor forma possível, mas não será por isso que deixará de ser uma força política ativa, presente e participativa, querendo mais e melhor para o povo de São Tomé e Príncipe. Daí
a nossa total disponibilidade em colaborar para que a estabilidade se faça, que a convergência seja possível e que o país ganhe um rumo de desenvolvimento e na satisfação dos anseios dos filhos desta terra. Na região autónoma do Príncipe, essas eleições ficaram marcadas pela vitória da União para a Mudança e o Progresso do Príncipe, o MPP. A Antilive entrevistou o líder do partido da União, o engenheiro Tosé Cassandra. Não, bastante bem. Tivemos uma vitória bastante confortável, onde nós ganhamos em todas as mesas de voto aqui da região autónoma do Príncipe, onde julgo que esse foi um prémio merecido, resultado do trabalho que vimos fazendo ao longo desses anos e, sobretudo, o povo do Príncipe acorreu de uma forma bastante massiva às urnas e depositou mais uma vez a confiança na UNPP para continuar o projeto que nós iniciamos há 8 anos. Sabe, nós temos vindo a trabalhar para as pessoas e com as pessoas. Não, bastante bem. Tivemos uma vitória para este mandato que se inicia daqui a pouco. O primeiro é a educação e a formação. É fundamental nós continuarmos a dar toda a assistência à educação e formação. Já conseguimos grandes avanços, mas ainda não chega. Agora temos que apostar seriamente na formação dos professores numa perspectiva de nós melhorarmos a qualidade da nossa educação e da nossa formação. O segundo pilar, dizia eu, é apostar seriamente na infraestruturação. Continuarmos a olhar para a infraestruturação da ilha. E o terceiro é a atração de mais investimentos estrangeiros para a ilha. E isso tudo nós garantiremos a execução disto, de fato, com a participação de todos. É verdade que, em termos de recursos, temos dificuldades. O nosso país não tem condições para nós financiarmos a educação como nós gostaríamos. Por isso é que nós estamos a dizer que a atração de mais investimentos estrangeiros é necessário, é urgente e necessário para podermos aumentar o rendimento das pessoas no Príncipe. Consequentemente, nós estaremos a criar mais postos de emprego e, naturalmente, criar mais rendimentos através dos impostos, através das taxas, que, com a atração de mais investimentos estrangeiros, nós iremos aumentar e dando toda a prioridade para a educação e formação. O que nós dizemos, esse período, a Comissão Executiva da União, nós vamos reunir a Comissão Executiva, julgo que na próxima semana, para analisarmos com atenção e profundeza este resultado e, naturalmente, a Comissão Executiva da União irá tirar ilações do que foram esses 4 anos de governação. Eu estou convencido que vamos fazer alguma mudança no nosso executivo para o próximo mandato, até mesmo para refrescar a nossa equipa e ter a equipa um pouco mais consolidada. Não. Prepare, nós continuamos com a maioria absoluta. Naturalmente, o que vai acontecer, se calhar, vai aumentar o debate político na Assembleia Legislativa Regional. Nós sempre tivemos um debate político forte, mesmo sendo os deputados todos da União, sempre tivemos um debate forte, olhando para as questões que dizem respeito ao Príncipe, aos problemas do Príncipe. Julgo que agora esse debate
se calhar aumentará uma perspectiva de, se calhar, diferente à visão da UNPP. É uma coisa perfeitamente natural, mas a UNPP tem o seu projeto, é governo com maioria absoluta e vai poder, naturalmente, fazer avançar o projeto que tem para a região autónoma do Príncipe. O que nós dizemos aqui no Príncipe, a UNPP está aberta e disponível para trabalhar com qualquer governo que sair destas eleições. Neste caso, o ADI tem a maioria absoluta e, para já, nós já felicitamos o líder da ADI pela vitória nestas eleições e manifestamos também já a nossa total disponibilidade para juntos encontrarmos soluções aos graves problemas que o país tem, particularmente os graves problemas que ainda afetam a região autónoma do Príncipe, que, como sabe, naturalmente, nesses 8 anos que nós estamos a governar, não seria possível resolver todos os problemas que foram deixados pelo MLSTP aqui no Príncipe, todos os problemas, a situação de destruição mesmo que nós encontramos aqui no Príncipe. Isso é o que nós sempre pedimos, isso é o que nós sempre fazemos um esforço para garantir um bom relacionamento institucional entre o governo regional e o governo central. Nesse caso particular, que será com o governo da ADI, eu estou convencido que nós temos todas as condições para termos um bom relacionamento, até porque, até bem pouco tempo, a ADI foi um dos partidos que apoiou a UNPP aqui no combate eleitoral. Para finalizar, na reta final desta edição do STP Linha, veja um resumo daquilo que foi o dia 12 de julho, o dia 12 de outubro, desculpa, o dia das eleições em Santo Tomé e Príncipe. O 12 de outubro de 2014 em Santo Tomé e Príncipe foi marcado pelas eleições legislativas, autárquicas e regional. Pela primeira vez o país viveu essas eleições em simultâneo, onde 12 partidos políticos namoraram durante 15 dias os eleitores e esperavam vencer nas urnas. Durante a manhã de 12 de outubro visitamos várias localidades do distrito de Água Grande, Mesoche e Lobata. Nesses locais, pudemos constatar que, apesar de se verificar alguns atrasos na abertura da Assembleia de Votos e alguns conflitos entre os eleitores na organização das fileiras, o processo de votação aconteceu tranquilamente e as pessoas estavam motivadas para votarem e correram em grande número para as urnas. A nossa equipe também viu no local a presença dos observadores da União Africana e da CPLP. Ainda no período da manhã, na localidade de Pantufo, foi com grande surpresa que, ao pedido dos eleitores presentes no local, o presidente Manuel Pinto da Costa entrou para a fila como qualquer cidadão comum e esperou por sua vez. À saída da urna, Pinto da Costa mostrou-se satisfeito com a forma ordeira como decorreu a campanha eleitoral. Bom, eu sinto muito contente neste momento. Primeiro quero aproveitar a ocasião para manifestar toda a minha satisfação pela forma como decorreram toda a campanha. Os santomenses mostraram um comportamento cívico muito bom. Isso quer dizer então que tiveram a oportunidade de mostrar àqueles que ainda pensam que nós somos filhos de um Deus menor, que nós temos maturidade suficiente para enfrentar qualquer desafio e que estamos num processo de melhoria da nossa democracia em Santo Tomé e Príncipe. E também quero aproveitar a ocasião para rezar para Deus perdoar aqueles que fazem e dizem coisas irresponsáveis ou por falta de conhecimento ou com objetivos totalmente obscuros. Não é a primeira eleição que nós temos em Santo Tomé e Príncipe. E em todas as eleições que nós tivemos em Santo Tomé e Príncipe, o povo santomense mostrou que realmente é um povo pacífico,
é um povo que gosta de abertamente de falar das suas preocupações. É um povo que está pronto a, em conjunto, enfrentar os desafios que nós temos agora com todos os santomenses. E é um povo que não percebe como é que países amigos, gente de países amigos, venham a Santo Tomé. Foi o caso agora, nós tivemos presenças de deputados de Portugal, CDS, deputados do PS, deputados Partido Social Democrata. Eu estou convencido que não foram os partidos a que enviaram esses deputados para aqui. Isso não vai perturbar de maneira nenhuma as nossas relações com Portugal, mas é uma autêntica vergonha. É uma autêntica vergonha que eles tenham contribuído para tentar sujar o nome de Santo Tomé e Príncipe, levado por indivíduos com pretensões que não são pretensões do povo de Santo Tomé e Príncipe. E eu estou convencido que a estadia deles aqui deve ter levado à conclusão de que Santo Tomé e Príncipe não é um país governado por alguém que devia estar no Tribunal Penal Internacional. Santo Tomé e Príncipe é dirigido por dirigentes, não por dirigentes que devem merecer a condenação da Igreja, porquanto tiveram um recurso à Igreja Católica. Santo Tomé e Príncipe é um país de homens livres que gostam da liberdade e homens que estão disponíveis para trabalhar com toda a gente, homens que estão disponíveis para enfrentar o desafio de desenvolvimento. E quero, portanto, agradecer ao povo santomense pelo facto de ter podido dar um exemplo tão bonito. E eu vou para casa, hoje vou almoçar melhor. O candidato do Partido Ação Democrática Independente ao cargo de primeiro-ministro, Patrício Tovar, também exerceu o seu direito de voto na localidade de Guadalupe. Tudo um fenômeno jamais visto em Santo Tomé e Príncipe há 23 anos de democracia, que é, de facto, o banho, dessa vez, que parece realmente ter atingido limites, enfim, escandalosos, não é? Mas que provas é que tem disso? Não, nós temos uma situação que é que os partidos do arco do poder levantaram 2 milhões de dólares em cash há 2 dias, não é? Para terem uma ideia, seria praticamente 1 mês de salário da função pública para ser usado na compra de consciência. Nós achamos isso escandaloso, mas acreditamos mesmo assim na vitória, na consciência dos eleitores de que um voto que vale é sempre um voto livre. Já tem pensado a formação do governo? Não, é muito cedo. É muito cedo. Nós estamos, sobretudo, preocupados em que esse processo de hoje acabe da melhor maneira, de uma maneira livre, transparente, e que, enfim, todos os santomenses possam votar. Isso aqui é a nossa preocupação. Estamos a apelar as pessoas a votarem, estamos a tentar, quando algumas zonas sentimos tentativas de sabotagem, de barricadas, estamos a apelar ao sentido cívico para que, de facto, essas eleições corram da melhor maneira. Há o rumor a circular de que estará a preparar-se para sair do país hoje. Que comentário é que faz a isto? Sabe, esses são panfletos que foram lançados na calada da noite. Alguns partidos fazem política dessa maneira. Eu já ouvi que eu devia estar fora do país já desde a sexta-feira. Os santomenses, de facto, querem respostas concretas para o emprego, para a juventude e não uma política feita na lama. Onde é que vai aguardar os resultados? Na sede do partido. Por volta das 18 horas, em muitas localidades, as urnas já se tinham encerrado e entraram para a fase de contagem dos votos. Mas em algumas localidades, como São Marçal, Fundação Popular, foram distribuídas algumas senhas para as pessoas que se encontravam nas fileiras depois das 18 horas. Era a grande entrega da população, estavam eufóricos.
Muitos ficaram até a hora da contagem dos votos e espreitavam para saber como estava a decorrer o processo de contagem, permanecendo no local até a hora em que a Comissão Eleitoral foi buscar os votos para garantir que os mesmos saíssem em segurança. Mais tarde, quando em alguns locais já se começavam a fixar os resultados, houve vandalismo por parte da população que destruía os resultados logo em seguida. E em muitos locais, os agentes de mesa ocultaram resultados da nossa equipa, tanto na localidade de Almeirim, pelo presidente de mesa, como na localidade de Capela. É o final desta edição do SDP em Linha. Agradecemos a sua atenção e fica o encontro marcado para amanhã. Boa noite.